você tomar, eu vou lhe apoiar. Eu falo assim, porque a gente não tem que deixar de dar a nossa opinião, né? É aquilo que eu estava dizendo, é diferente de você não ser a auxiliadora, né? Não é você ser passiva, não é você ficar omissa, não é isso. A auxiliadora não é isso. É você saber se posicionar de uma forma que o seu cônjuge entenda que faça chuva, faça sol. Ele pode contar com você. Ele sabe que se ele errar, você não vai estar esfregando na cara dele e humilhando, como eu vejo muitas mulheres. Eu vejo diante de Deus, eu fico chocada. O quanto de mulher que grita com o marido no frente das pessoas, que humilha as pessoas, os homens, sabe? Que desmoralizam os homens na frente de outros. Elas não têm ideia o quanto que isso macula o casamento dela, né? Uma das coisas que eu ouvi hoje no aconselhamento, que a gente estava conversando sobre isso, me marcou muito, né? E isso é um fato. Um término de um casamento, ele não começa quando ocorre uma traição, por exemplo. Ocorreu uma traição, pronto, vamos nos separar, porque, né, ele traiu e a Bíblia nos dá brecha para isso. Então, não, o seu casamento já terminou há muito mais tempo, né? Esse casamento já estava ruído há muito tempo atrás. Talvez você não tenha percebido. E aí, quando a gente fala desse assunto, meus irmãos, a primeira coisa que no aconselhamento a gente cutuca, seja qualquer uma das partes, é qual a parte que te cabe nessa situação que seu casamento está hoje. Ah, porque, olha, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço tudo para ele, irmão. Você não está entendendo. Irmã, não sei quem trabalha aqui com família, mas anota aí uma frase que é campeã. Se eu botar lá nos meus stories, frase campeã de aconselhamento você não sabe o que eu passo. Essa é a primeira. Tipo, meu casamento não é assim como a senhora, tipo assim, acha que é fácil desse jeito? Não, no meu casamento é diferente. Tudo no casamento dessa pessoa é diferente. E a gente olha, os problemas são iguais, a raiz do mal é igualzinho, minha gente. O diabo, ele usa as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias para destruir as famílias e o pior de tudo, o povo tem ficado cego para perceber. Isso que me angustia, parece que os cristãos hoje entraram no modo avião, sabe? Tipo assim, eles estão num automático, onde eles não percebem a cegueira, qual até a irmã Edilândia orou aqui, para que as máscaras caiam e as pessoas possam perceber o que elas estão fazendo, não é só com a vida delas, não, é com uma geração inteira que está por vir também. As pessoas perderam a noção do efeito de uma doença na vida delas e nas suas gerações, e o efeito de uma maldição que entra através da vida dela e continua por gerações. Talvez se nós tivéssemos essa percepção, a gente orasse até mais por nossas famílias, pelas famílias das nossas igrejas, pelas pessoas que a gente conhece. Porque o efeito cascata que tem num divórcio é, às vezes, irreparável, né? Aos olhos do homem, porque eu creio que Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção, né? Eu conheço esse Deus. Minha casa foi transformada da maldição para a bênção, né? Então, por quê? Porque houve uma mulher sábia, minha mãe, que edificou a casa. Então, se a gente não crer nesse Deus, se a gente não crer também de que a parte que te cabe, você tem que fazer e não ficar na dependência, principalmente do outro, né? Que é uma das coisas que a gente costuma, o ser humano gosta demais disso, né? Adão nos ensinou muito. A mulher que tu me deste não foi culpa dele, não. Porque se a gente for olhar o princípio aí da
da maldição na família, lá em Gênesis, a Eva foi submissa, né? Ela não se submeteu, ela não se sujeitou ao Adão, ou seja, se ela não tivesse tomado a decisão sozinha e ela tivesse chegado para Adão e perguntasse, Adão, olha aqui, a serpente me falou, a serpente, né, me mostrou isso aqui, disse que a gente ia ser igual a Deus, ia ser como Deus. Se ela tivesse tido essa postura, talvez Adão tivesse salvado aí nossas vidas, né? E a gente não tivesse experimentado o pecado hoje, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ela não foi submissa ao esposo. Ela agiu por conta própria. E aí, se a gente for pular para o Adão, qual foi a parte do Adão aí? Qual foi a falha do Adão? Onde é que estava Adão, que não estava com sua esposa, né? Que atenção estava dando à sua mulher, ao ponto dela ouvir uma serpente no meio de um jardim, né? Então, assim, é algo que nos faz refletir e trazer para os dias de hoje. Onde estão os maridos de hoje? Será que estão, às vezes, focados no seu próprio umbigo, no seu próprio trabalho, nas suas próprias necessidades sexuais, às vezes, né? E não está parando para dar uma atenção para sua esposa, uma atenção para sua casa, né? Às vezes está ali querendo só jogar seu futebol, fazer aquelas coisas que nada contra isso, viu, minha gente? Muito pelo contrário, eu acho que o homem tem que sim ter sua particularidade em aproveitar as coisas que para ele faz ele se divertir e tudo. Mas quando ele casa, a Bíblia diz, e continuando lá em Efésios, né? Depois ele vem com os deveres do marido, ele deixa muito bem claro, né? É amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E esse é um princípio, assim, fundamental para um casamento feliz. É quando o marido tem essa consciência que não importa mais ele, né? Em primeiro lugar. Não é ele mais em primeiro lugar. É a segurança da família em primeiro lugar. O dinheiro é para a família em primeiro lugar. E principalmente para a esposa, se for botar na hierarquia, né? O seu tempo tem que ser para a família em primeiro lugar. Então, quando o marido não tem essa percepção, ele quebra um princípio e aí as consequências elas geram, né? Elas geram consequências que as esposas, principalmente, começam a se sentir o quê? Desvalorizada, começam a se sentir rejeitadas, né? Começam a se sentir abandonadas. E isso, com certeza, eu estou mencionando algumas coisas que dentro dos relacionamentos acontecem e que no final se gera uma solução, entre aspas, que é do divórcio. Por quê? Porque acabou o amor. Não, né? Eu até fiz uma nota aqui dessa questão do amor, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não amo mais minha esposa, ou eu não amo mais meu esposo. E eu trabalho com programação neurolinguística e a gente esmiuça bastante o que é sentimento, né? E amor, não sei se vocês já ouviram, não é sentimento, né? Amor não é um sentimento. Ele realmente é uma decisão. E o que então vamos separar? Porque isso aí fica muito bonito, né? Uma frase, só que as pessoas não entendem na prática. E isso veio ao meu coração esclarecer aqui para vocês, né? O que é um sentimento? O sentimento, ele é algo que está dentro do nosso sistema neurológico, que ele é como se fosse um canal, um cano, um condutor à emoção. Então, vou dar, assim, abrir um parênteses aqui bem grande para explicar tecnicamente uma coisa, exatamente às 11 horas da noite e 15 minutos, explicar a coisa técnica para vocês de como funciona a questão da emoção da nossa mente, só para vocês entenderem de como é nítido, minha gente, a diferença entre um sentimento e o amor,
É muito diferente, né? Então, tudo que acontece na nossa vida são fatos. Eu estou aqui falando para vocês, é um fato. O fato de você nascer, o fato de você se converter, o fato de você orar, o fato de... Tudo, a cada segundo, milésimo de segundo da sua vida, existem fatos. Esses fatos, a sua mente dá um significado, né? Uma pessoa está falando em público e as câmeras estão todas fechadas. Eu posso dar um significado de que ninguém está gostando da minha apresentação. Posso dar esse significado? Pode, né? Posso dar o significado de que está todo mundo botando filho. Tem gente colocando filho para dormir, tem gente fazendo isso, tem gente para não atrapalhar. Posso dar esse significado? Posso também. Então, é como minha mente interpreta aquele fato. Aí, o canal que leva à emoção é o sentimento. Então, o sentimento vai levar esse significado a uma emoção. Nós temos 4 emoções básicas: a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. São igual às cores primárias. Lembra das cores primárias que a gente aprende na escola? As emoções são assim também. Então, nós temos 4 emoções básicas, que são essas. Então, essas emoções, elas vão gerar comportamentos de acordo com o significado e o sentimento que você utilizou para isso. Então, você percebe que existe um caminho neurológico, uma estrutura neurológica, para você dar significado àquilo que você está sentindo. O amor, ele não entra dentro desse processo, porque se você sentir ou não, o amor, ele existe. Entende? Então, assim, você não precisa ter amor para amar, para se relacionar, por exemplo, para dizer assim, eu só me relaciono se tiver amor. Não, você só se relaciona se você decidir realmente se relacionar com aquela pessoa ou não. O amor, ele sempre vai estar presente. A questão é, você quer usufruir desse amor ou não? Você quer utilizar desse presente que é o amor que o Senhor deixou para nós, porque Ele nos amou primeiro, entende? Então, assim, Ele que decidiu escolher primeiro a gente, Ele que nos escolheu primeiro, não fomos nós que escolhemos a Ele. Então, quando a gente parte para esse conceito de amor a uma outra pessoa, você que tem que decidir amar aquela pessoa. Então, quando você decide amar, você decide entrar nessa aliança. Porque é claro que tudo que a pessoa fizer, nós, como seres humanos, nós tendenciamos, e é muito natural isso, a sentirmos uma frustração, a sentirmos dor, né? Entenda que eu não estou dizendo que você não pode, você está num relacionamento e há você não, né? Uma pessoa, qualquer outra pessoa do mundo lá, que está num relacionamento e infelizmente passa por uma traição, ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar como se nada tivesse acontecido. Obviamente, ela vai sentir no emocional dela um grande impacto, e se dependendo de como está a fé dela, ela pode inclusive ser abalada, a sua fé. Mas aquele que tem a sua fé fundamentada na rocha, pode vir a tempestade que for, ela não cai. Então, quando a família está fundamentada nessa rocha, a casa ela pode ser abalada. Pode fazer igual aqueles pau de bambu, que vai até o chão, mas imediatamente ela volta. Né? Por quê? Porque ela não está baseada, ela não está sustentada no que a pessoa faz, e sim no que ela representa, o pacto que ela fez com aquela pessoa. Então, irmã Sheila, como que a gente, por exemplo, aconselha um casamento, por exemplo, como a irmã Edilane até falou aí na oração, né? A mulher teve neném há pouco tempo e está numa situação dessa. Primeiro, é o que eu até falei, isso cabe... Eu estou falando muito de mulher aqui, né? Eu acho que é porque tem
tem mais mulher aqui, aí tem três, tá meio a meio aqui o negócio, né? Mas eu creio que Deus tem me direcionado para falar isso, porque talvez a mulher ela tenha essa responsabilidade, né? De tornar a sua casa um lugar de bênção. Eu não sei se vocês já perceberam, se no amanhã o filho não amanhecer bem, amanhecer de mau humor, não tem, a casa fica tranquila, não tem problema. Os meninos vai dar o grito, não sei o quê, a mãe vai lá e no instante as coisas se encaixam. Assim, fale baixo comigo, que eu não estou falando com você. No instante o menino bota o rabinho entre as pernas e ó, fica quietinho. Se o marido levantar com o pé esquerdo, ele vai ficar calado, vai bravejar, mas ele sai para o trabalho e tudo se resolve. Agora, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Se a mãe, a mulher, não acorda bem, acredite, a casa toda fica da tensão para que tudo melhore, porque se a mãe não ficar bem, nada fica bem. Não é verdade, meninas? Então, assim, quando eu falo que Deus realmente, quando inspirou para que escrevesse Provérbios, no capítulo 31, é porque ele sabe que essa sabedoria que ele deu à mulher é fundamental para que o lar ele tenha ele seja um lar feliz, né? Como a gente costuma dizer. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, nós como mulheres, e eu até mencionei isso lá atrás, é que parte que me cabe nisso aqui? Onde foi que eu errei? Onde é que eu posso melhorar, né? Qual é o que foi onde foi que eu faltei? E trazer isso para uma reflexão e uma ação, né? Então, assim, uma pessoa está num processo desse, eu aconselho em mergulhar em livros. Eu aconselho, não abra mão do seu casamento, mas invista em você, invista no seu autoconhecimento, invista seu tempo na palavra, invista seu tempo em livros, invista seu tempo em terapias, invista seu tempo em coisas que vai fazer você sair deste nível que você teve uma parte nisso, entende? E entrar num outro nível de sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem da experiência e vem do conhecimento. Então, quando você coloca o conhecimento em prática, você está sendo sábio. Se você tem um conhecimento e não pratica, você é um tolo. Então, assim, você precisa botar em prática isso. E esse conselho cabe aos homens também, né? Porque eles precisam exercitar essa capacidade de poder realmente aplicar aquilo que eles ainda não sabem. Então, tem que investir, né? Quando eu falo assim, isso também serve para o homem, é nesse sentido. Se ele acha que... Eu conheci uma pessoa que fala assim, não preciso desses negócios, não. Ele é crente, né? Eu resolvo sozinho isso. Como se você resolvesse sozinho, tu não estava passando por essa situação, santo. Mas aí a pessoa deixa a situação se inflamar de um jeito e aí quer resolver igual a gente resolve ferida de menino, botando band-aid. Botar band-aid não resolve. Ou você vai chegar no nível de antibiótico fortíssimo, ou você vai ver todo um corpo infeccionado. Não é assim? Então, precisa se despertar para o que você tem feito, né? Tem gente que chega, às vezes, para um aconselhamento e fala assim, irmã, eu já fiz de tudo. Aí eu falo assim, você já fez de tudo mesmo? Sério? Me fala, o que que você já fez? Eu já orei, eu já jejuei. Não, tudo em prol do outro que você está me falando. Tá, o que que você fez? O que que partiu de você? Uma ação de mudança sua, de análise sua, de o que foi que partiu de você? Né? Quando a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo, é naquele contexto da ceia, onde Paulo, no 1 Coríntios, no capítulo 11, ele traz essa reflexão.
Examine-se o homem a si mesmo. Por que examine-se o homem a si mesmo? O que é o examinar? É exatamente, olha para dentro de si e perceba onde é a sua parte que cabe neste negócio, que está dando sucesso ou não, que está a caminho do fracasso ou não, né? Então, essa é a primeira condução que eu sempre faço na hora de um aconselhamento, né? E só para encerrar, porque, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, o negócio aqui é vigília e oração, se depender de mim, a gente vai até meu marido sabe. Eu acho que é por isso que Estezinha puxou a mim. Eu acho que ela fala 100.000 palavras por dia, eu falo 80, mais ou menos. O irmão ali ó, já bota a mão na cabeça, fala, meu Deus do céu, irmão Glauber, não chame mais essa irmã, porque senão a gente vai ficar aqui na vigília mesmo, né? Mas assim, só para encerrar, né? O papel do marido, eu falei muito da esposa, tinha muito mais coisas aqui para eu falar, que eu separei, mas o marido, ele tem uma missão muito importante para que esse princípio que Deus estabeleceu para um relacionamento, ele se sustente, que é o quê? É o princípio realmente do amor, que nós até falamos, né? Se nós abrirmos lá, se você puder abrir e acompanhar, 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 4 a 5, 4 a 7. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá, é um versículo muito conhecido por nós, né? E que também devemos ter aí cravado na nossa mente, como diz o ditado, de cós salteado, né? Fala bem assim, a partir do versículo 4 até o 7. O amor é paciente. Então, marido, você tem sido paciente com sua esposa ou não? Ela não pode dar uma segunda opinião, ou até mesmo você pede para ela fazer alguma coisa e ela não faz. Como que tem sido a sua paciência com a sua esposa? Como tem sido a sua paciência com a sua família, com seus filhos? Né? Lembre-se que paciência ele é um fruto do Espírito. Se você estiver alimentando o seu espírito, esse fruto ele vai se manifestar. Agora, se você não estiver alimentando o seu espírito, não adianta, a carne vai se manifestar. As obras da carne vão prevalecer no nosso dia a dia. E se você buscar esse fruto, entenda que esse fruto que depende de você, não depende de Deus. Às vezes a gente ora assim, né? Já ouviu o pessoal orando, Deus me dê paciência, né? Aí eu até já ouvi o pessoal falando, não peça a Deus paciência não, que ele vai lhe dar prova, né? Não peça a Deus, ou seja, exercite você a paciência, né? Treine a sua paciência, talvez com pequenas coisas. Será que você não tem estourado com pequenas coisas? As pessoas hoje, eu não sei se vocês já ouviram isso, elas tropeçam, não são em pedras grandes. Os casamentos hoje não são destruídos por causa de grandes pedras, por causa de grandes problemas. São destruídos, ó, por uma pedrinha assim. Uma coisa que você acredita, pô, se separou por causa disso, né? E a gente fica surpreso. E, na verdade, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Foi a última gota que se estourou. Mas eles não percebem que o nível já está muito mais profundo das feridas, não é verdade? Vamos lá, continuar. Coríntios 13, já o 4, né? É paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Versículo 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Então, esses conselhos, esses indicadores, eu vou chamar assim, ó, esses indicadores de como o marido deve proceder. Ele deve proceder pacientemente, ele deve proceder sempre com bondade, ele deve proceder sem ganância, sem olhar para o seu próprio umbigo. Ele deve proceder com calma, com tranquilidade, sem irar-se facilmente, né? Sem guardar o rancor e, principalmente, ele não se alega com a justiça, com a injustiça, né? Mas ele se alega com a verdade. Um relacionamento que não tem verdade como um princípio fundamental num relacionamento, ele está com o seu tempo contado para a ruína, né? Então, a verdade, ela é um piso, ele é um alicerce muito forte dentro de qualquer relacionamento. Então, o homem precisa disso, né? Transmitir essa verdade através do que ele fala e principalmente do que ele faz. E mais do que isso, ele sofre pela família, né? Ele é aquela pessoa que, inclusive fisicamente falando, quando Deus criou o homem, ele criou propositalmente com essa estrutura, né? Para aguentar aquilo que nós, mulheres, que somos a parte mais frágil, como diz a palavra, não suportamos, né? A questão do trabalho, a questão da carga, por isso que eu sou, não é porque eu sou mulher, não, mas, e assim, eu louvo a Deus pelo meu marido, ele me ajuda demais. Na verdade, eu ouso dizer, sem sombra de dúvida, que ele faz muito mais coisa em casa do que eu, né? Então, assim, ele tem essa consciência, né, de que nós somos dois em um, né? Eu não estou abaixo dele, eu estou ao lado dele. Então, nós cooperamos um com o outro e isso faz com que realmente nosso relacionamento esteja no nível de maturidade que eu creio que é isso que o Senhor procura, né? Então, você, marido, você tem se posicionado como Cristo se posicionaria, se posiciona com a igreja? Será que eu imagino que muitos maridos devem passar talvez pela cabeça, meu Deus, eu fui casar. Eu conheço pessoas que falam assim, entendeu? Se a gente pensasse, será que Jesus um dia pensaria isso? Oh, meu Deus, por que eu fui lá naquela cruz para esse povo? Jesus não pensa isso, né? Ele simplesmente foi e cumpriu aquilo que precisava ser feito para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele e termos a vida eterna, né? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem, né, para todos e dizer que persista naquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Você esposo, você marido, você esposa, você mulher, não abra mão daquilo que o Senhor tem preparado para você, para a igreja, para a sua geração. Busque primeiramente ao Senhor, como a gente leu lá em Salmo 128. Busque os princípios do Senhor. E aquilo que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. Mas aquilo que está nas suas mãos fazer, faça. Olhe para si e lembre-se desses conselhos, que eu tenho certeza que não foi da minha parte, foi da parte do Senhor, para que você seja feliz no seu casamento e possamos juntos vencer essa batalha que o diabo não está brincando. E eu digo que nós também não. Nós estamos prontos para nos preparar e guerrear e lutar para as nossas famílias permanecerem firmes até que Jesus volte. Amém? Então, muito obrigada a todos. Espero que realmente todos sejam abençoados pela prática da palavra.